prazer. Eu agradeço ao pastor Gustavo, como o pastor Sávio disse, pela oportunidade. Tem sido muito engrandecedor. Hoje pela manhã nós já nos falamos, ele está em Salvador para ministrar e a gente agradece muito em Deus a oportunidade. Eu queria te convidar a se colocar de pé junto comigo e já mesmo o tema da nossa pregação é: qual é o seu próprio limite? Eu quero te perguntar se você sabe qual é o seu próprio limite. Quero te convidar a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Senhor, esta é a tua palavra, que possa encontrar terra fértil nessa manhã. Eu te faço uma pergunta nessa manhã: o que você veio fazer hoje aqui? Aí eu pedi ao Ministério de Louvor para me ajudar. Nós já cantamos um refrão que diz que eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. E eu quero te convidar nessa manhã a abraçar pelo menos 5 pessoas durante essa ministração. Que você saia do seu lugar e diga realmente o que você veio fazer aqui. Paulo, ele sabia qual era o seu próprio limite. E eu te faço uma pergunta nessa manhã: se você sabe qual é o seu próprio limite. Muitas vezes a gente deixa de avançar, até porque a gente dá algumas respostas mal criadas. A gente lá no TDM, a gente tem estudado sobre treinamento de discípulos e mestres, mas de uma forma carinhosa, que seria tratamento de discípulos e mestres, que é se permitir ser discipulado. E aí nós até dizíamos: se você em alguma atividade que já exerce na escola dominical,
Se alguém dissesse para você que você não está fazendo de forma correta, como é que você se comportaria? Então, muitas vezes a gente não se permite ser discipulado. A gente quer ensinar, quer estar à frente, mas, em alguns casos, não temos o coração ensinável, aquele coração permissível. Muitas vezes nós nos achamos o dono da razão. Se nós soubéssemos que nós somos falhos e fracos. Se nós soubéssemos que somos dependentes. Se nós soubéssemos que somos limitados. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens e reconhecendo como figura humana. Jesus assumiu a forma de servo. O pastor sabe dizer sobre missão, né? Eu te pergunto, você tem servido? Você tem se colocado na forma de servo? Muitas vezes nós não colocamos porque nos achamos menor. Achamos que vamos ser diminuídos por servir. Mas a palavra de Deus diz que a melhor coisa que tem para fazer é servir. Mas muitas vezes nós nos achamos menor por servir. Mas Jesus se permitiu assumir a forma de servo para poder servir, para andar a pé, para sentir fome, para sentir sede, para padecer com as mesmas dificuldades que eu e você. Para que você não dissesse, ele nunca viveu, ele nunca padeceu. Ele assumiu a forma de servo para poder ser dependente e limitado como eu e você. Muitas vezes o nosso intelecto, e eu gosto de usar esse contexto, acha que nós somos conhecedores, mas basta uma palavra para que tudo se transforma, né? Ontem ele estava conosco, hoje já não mais está. Nós não sabemos da nossa vida daqui a 10 minutos. 10 minutos nós não sabemos. Mas nos achamos conhecedores de tudo. E achamos que podemos ir à frente. Mas Paulo, ele sabia que, mesmo com toda a limitação que eu e você temos, Deus nos usa. Mesmo com toda a imperfeição que eu e você temos, nessa manhã, Deus nos utiliza. Porque o poder, a glória, a sabedoria, o entendimento pertence somente a Ele. Então, já não somos nós capazes de executar ou de fazer alguma atividade ou alguma tarefa. É por permissão de Deus. Dizíamos na classe de manhã que somente a graça de Deus nos basta. É verdade isso? Somente a graça de Deus nos basta? Eu acho que muitas vezes, não aqui, mas em igrejas de outros países, as pessoas são insaciáveis. Pedem a todo instante. Nada é suficiente. Faça uma reflexão, eu gosto também de fazer isso, da onde você saiu, até onde Deus te permitiu chegar hoje. Lá da sua história, né? Criação dos seus pais, indo para a escola, as dificuldades com contas, até quem casou, até quem namorou, até quem noivou, até quem se formou, até o dia de hoje. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já te abençoou? Naquela prova que você não estudou, naquela atividade do trabalho que você não sabia resolver, naquele problema em casa em que Deus te fez ficar em silêncio. Deus trabalha no silêncio. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Eu acho que nós falamos muitas vezes demasiadamente. E Deus quer que você fique só em silêncio, porque somos dependentes, somos errantes, e Ele muitas vezes não deixa que o que nós façamos ou que nós fazemos apareça. E a gente dizia até na classe hoje, né? Uma pessoa compartilhou conosco que ela já trouxe 10 pessoas
10 pessoas ela conseguiu trazer, mas desses 10, apenas 2 ficaram. E eu disse assim para ela: pode um desses 10 estar em outra comunidade que não a nossa, mas muitas vezes Deus não permite que você saiba, para que você não diga: eu sou evangelista a 100 por 1, a 10 por 1. Deus não permite que você saiba, mas o que você está fazendo é trazê-lo. E uma irmã disse: a sua parte é só trazer. Quantos anos uma pessoa demora para se converter? Quem pode me ajudar? Não podem me ajudar? Deu a ordem, pode ser hoje, pode ser hoje. Se ele der a ordem, pode ser hoje? Pode. Se ele der a ordem, pode ser hoje. Se ele entender que precisa de 5, 10, 15, 20, 30 anos, é com dele. É o Espírito que convence o homem do pecado. E o vício dele? Continua fumando, continua bebendo. 20 anos, 30 anos. Já não é minha nem sua responsabilidade. A responsabilidade de convencer o homem do pecado é com o Espírito Santo. Mas nós, na nossa função de juiz que somos, nós permitimos que essa pessoa seja tratada pelo Espírito? Em igreja de outros países, as pessoas têm dificuldade, porque elas apontam: olha lá, ainda não largou, olha lá, ainda não deixou, olha lá, ainda não mudou. Essa parte não é nossa. E aí eu perguntei pela manhã e gosto de perguntar: você que tem mais de um filho, um é mais levadinho do que o outro, ama eles de diferente maneira? Não, né? É igual, né? Imagine Deus comigo e contigo, quão diferente que somos, e Ele nos ama de igual maneira. Ele sabe o momento certo que tem que agir. Mas Paulo, limitado como eu e você, não parou nenhum instante. Não parou nenhum instante. Porque o alvo dele era ganhar almas. E aí eu te pergunto, veja se tem algum espaço no banco ao seu lado. Vem. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Todos esses lá fora têm que ser alcançados por você. Então, Paulo, mesmo limitado, sabia que o que vinha sobre ele poderia completar a boa obra. Nós ainda estamos sendo formados. Nós ainda estamos sendo trabalhados. Nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. Porque a perfeição é só lá no céu. Então, enquanto tivermos nessa terra, padeceremos das mesmas aflições. Mas o Senhor disse: em todas elas eu estarei contigo. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 12, diz assim: seja humilde quando aprender a nos relacionar. Seremos melhores, pois derramando este perfume sobre o corpo, Ele fez o meu sepultamento. Então, assim, é preciso reconhecer no outro a total dependência e saber que o outro sempre é melhor que você. Meu mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas. E, não é ou, é e. É um versículo só, não são dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Como é que eu amo a Deus que eu nunca vi e não consigo suportar o meu irmão que anda do meu lado? Mas eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é muito maravilhoso. Miserável que sou, não sou capaz de amar o meu diferente. Eu não sou capaz. Porque o meu dom de juiz, que Deus não me deu, ele vai à frente. Mesmo com a imperfeição que temos, né? A palavra ainda diz, tira primeiro a trave do teu olho, né? Do que apontar o aguilhão do teu irmão, né? Tira primeiro a trave do teu olho. Então, há uma preocupação nossa em querer cuidar do outro, mas em modificá-lo, não na sua natureza. Mas Paulo sabia da sua imperfeição e sabia que Deus agia através dele. Pastor, mas tu não conhece o meu marido, tu não conhece meu filho, tu não conhece o meu vizinho. A palavra diz, querido, você tem que amar até mesmo os inimigos. Oh, Jesus! Como é que eu não consigo amar o meu inimigo, mas eu digo que eu amo a Jesus? Qual é o seu próprio limite? Você conhece qual é o seu próprio limite? Todo aquele que se exaltar será humilhado. O contexto diz, se humilhar e se prostrar, Deus vai te exaltar. Eu já vi um contexto diferente, né? Pode me humilhar, pode bater, porque Deus vai me exaltar. O contexto do texto não é esse. É se você se humilhar e se você se prostrar, Deus no momento certo vai te exaltar. Moisés falava a Deus face a face. Falava a Deus como um amigo, aquele amigo próximo, né? E a palavra diz que existem amigos mais chegados que o irmão. E quando Deus falava, uma nuvem cobria, uma nuvem o protegia. Era como coluna de fogo, mas ele sabia que era totalmente dependente de Deus. Porque Moisés, ele falava face a face. E você? As coisas mudaram? A palavra mudou? Deus não queria mais que Moisés se tornasse uma pessoa solitária. Por isso que nós somos dependentes e vivemos juntos. Nós vivemos juntos. Nós precisamos do outro, né? Quando era criancinha tinha uma canção, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, né? Então nós somos dependentes, nós precisamos um do outro, mesmo com toda a nossa imperfeição. Filipenses 2, capítulo 3 e 4 diz assim, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas com humildade, considerando uns os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você tem se preocupado com o que é do seu irmão? Ou você nem sabe? Eu costumo perguntar e gosto disso, né? Se nós perguntássemos ao seu vizinho sobre você, o que o seu vizinho diria? Aquele vizinho que vai pedir açúcar quando falta, sal quando falta, café quando falta. O que o seu vizinho diria sobre você? O que a sua família ia te dizer? Ou o que a sua família diria sobre você? Muitas vezes no nosso contexto, né, do dia a dia, nós não temos o domínio total da palavra, nem boa oratória, mas os seus vizinhos te observam todos os dias que você sai de casa. Mas Paulo, ele era ciente da imperfeição, mas sabia que através dele, Deus podia fazer. Aí eu te faço uma pergunta. Se o mundo todo fosse igual a mim, você dizendo isso, o mundo seria perfeito. Se o mundo fosse todo igual a você, como é que seria? Se o mundo todo fosse igual a você, como é que seria? Você que é perfeito, que é a menina dos olhos do Senhor, sem mancha, sem mácula,
se o mundo todo fosse igual a você, como é que seria? Paz, alegria, mais ou menos? Mais ou menos? Os irmãos estão dizendo que diria mais ou menos. Será que nós somos difíceis de lidar? Difíceis de tratar? Como é que seria o mundo feito só de você? Considerar o outro superior, o contexto diz que ele tem alguma coisa para contribuir. Sempre alguém tem alguma coisa para contribuir conosco. Sempre alguém tem algo a nos ensinar. A palavra diz que nós devemos tornar o outro superior a nós, porque o nosso papel é servir. Servir. Se a gente tirar na igreja, né? Lá fora a gente tem até função, né? No secular nós temos algumas funções, né? Padrão, superior, gerente, técnico, né? Mas aqui na casa do Senhor, que não é diferente da nossa realidade lá fora, todos nós somos servos. Pelo menos deveria, né? Todos nós somos servos. Então não deve haver diferença entre nós. Mas Paulo sabia qual era o limite. E ele disse ao Senhor: tira esse espinho, tira esse espinho. E muitas vezes aí você tem orado: Senhor, essa limitação que eu tenho, essa dificuldade que eu tenho, tira. Mas para que ele não se ensoberbecesse, né? Deus permitiu que o espinho permanecesse, para que todas as vezes que isso fosse sinalizado, ele soubesse que eu e você dependemos da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. As alegrias do Senhor e as misericórdias, né? Elas se renovam a cada manhã. A nossa luta é diária. A nossa luta e nossa busca pela salvação é diária. Se a gente olhar no espelho, a gente pode dizer assim: eu sou melhor. Ou posso ser melhor. Ou posso melhorar. Então, muitas vezes, qual é a imagem que você está refletindo ao outro? Qual é a imagem que você reflete? Em que você é o melhor ou que você pode ser melhor? Daniel, ele teve um sonho, e a gente conhece do contexto, né? No livro de Daniel, capítulo 4, 25, diz: serás expulso entre os homens. E aí quando ele foi levar para Nabucodonosor, um homem muito rico, né? Será expulso, né? E a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ei de comer ervas com bois, e será molhado no orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos, 7 anos acima de ti, até que conheças o Altíssimo. Tem domínio sobre o reino dos homens, o que dá e a quem quer. E aí ele teve que ir lá comer com os animais. Todo rico, todo poderoso. E aí muitas vezes a nossa situação econômica do país afetou todo mundo. Nosso patamar era muito alto. E aí se Deus diz assim para você: eu quero o seu emprego para você poder me servir, você daria? Eu quero o seu carro para você me servir, você daria? Eu quero a sua casa para você me servir, você daria? Não, aí a gente foi perdendo tudo, né? A situação econômica diminuiu, teve que vender o carro para um menor, teve que sair de uma casa para ir para outra de aluguel, e as coisas foram mudando e nós fomos nos adaptando. Mas foi tirado de Nabucodonosor, foi tirado tudo, porque também o corpo, e nós somos parte dele, tem muitos membros, né, como nós, mas cada um deles, pode ser meus 5 dedos, cada um deles tem uma função diferente. Um dedo é mais importante, um membro do corpo é mais importante que o outro? Um membro é mais importante do que o outro? Vou perguntar mais uma vez. Um membro é mais importante do que o outro?
porque isso infelizmente ainda acontece no nosso contexto. Nós nos achamos melhor do que o outro. O pessoal que está lá na cozinha tem função fundamental para nós. Eles estão nos servindo, estão na melhor posição. Então, cada um de nós tem uma importância no reino e todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Diz assim em 1 Coríntios 12, 14 a 18: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E se disser ao pé: por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser: por que eu não sou o olho? Nem por isso não sou do corpo. Deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas se Deus dispôs os membros, colocando cada um dele no corpo, e cada um dele tem a sua importância. Então, para o reino, mesmo tendo a nossa limitação, Deus sabe qual é o papel fundamental que nós temos para exercer no reino. Então Ele sabe, Ele nos trata de maneira diferente. Nós dizíamos na parte da manhã na classe, como essa irmã que citou, que trouxe 10, né? Você conhece os seus filhos, você que tem filhos, né? E você que exerce algum cargo de liderança também conhece. Tem aquele irmão que tem o seu ritmo. Então ele pode produzir um. Mas não tem aquele que, se a gente apertar um pouquinho, ele pode render mais? Tem isso? Então muitas vezes, se Deus está te apertando, é porque você pode render mais. Você pode render mais. Então Deus dá a cada um de nós conforme a nossa capacidade. E Ele nos conhece do íntimo do nosso coração. Ele sabe quanto a gente pode gerar. Querido, é preciso ter disponibilidade para ser gerado. Mas Paulo sabia do limite dele. Sabia o quão limitado ele era. Mas ele sabia que o que age nele é a vontade permissiva de Deus. Se não fosse a soberania de Deus, nada poderia acontecer através da vida de Paulo. Evangelista nato, a tempo e a fora de tempo. Então você já não vai mais ao mercado, você já não vai mais à padaria, você já não vai mais à rua. Você vai ganhar almas e, consequentemente, você executa a sua atividade, porque o seu bem maior é ser missionário, gerar vidas. Você tem que alcançar pessoas. Existe alguém lá fora esperando um abraço seu. Existe alguém lá fora esperando um aperto de mão. Existe alguém lá fora esperando uma palavra que só pode ser sua. A palavra só pode ser sua. Deus te colocou naquela família porque você tem que agir. Te colocou naquele prédio porque você tem que agir. Te colocou naquele trabalho porque você tem que agir. Mas não tem ninguém crente lá. Só eu que estou lá. É por isso que você está lá. Por isso que Deus te colocou. Justamente para você agir. Ele conhece a sua capacidade. Mas eu não tenho entendimento, escolaridade. Não me formei para isso. É por isso que Paulo conhecia da sua limitação. Sabia que mesmo com todas as imperfeições, quando Deus agia por ele, ninguém segurava. Quando Deus agir sobre a sua vida, ninguém te segura. Todos esses bancos vão ser ocupados, porque você vai agir a tempo e fora de tempo. O Senhor espera por você. E existem almas aflitas lá fora, que dependem totalmente do seu agir. Qual é a sua participação no corpo de Botafogo? Qual é a sua participação no corpo de Botafogo? Qual tem sido a sua contribuição? Pastor dizia, né? Pastor Gustavo, né? Comer, entrar e
Você só tem comido entrada e saída? Qual tem sido a sua participação no corpo de Botafogo? Aonde está o seu papel? O que você exerce? Qual é a atividade ao qual você está enganjado? O que Deus tem te utilizado para falar e para agir? Qual é o seu próprio limite? Deus, Ele quer agir sobre a minha vida e a sua vida. E saiba que nessa manhã, o conselho do Pai é que todas as dificuldades que temos, Deus pode supri-las. E se você se colocar integralmente na dispensação de Deus, Ele faz proezas. Deus faz proezas, porque a sua limitação não é nada. Ele é o dono do ouro da prata, é o todo-poderoso, é Ele que tem todo o intelecto. Nós não somos sábios do nosso próprio conhecimento, mas Ele agindo em nós, nada pode nos parar. Queria te convidar a se colocar de pé nessa manhã, para nós agradecermos a Deus o quão bom Ele tem sido, o quão maravilhoso Ele tem suprido as nossas necessidades, o quão espetacular Deus tem sido conosco. Ele tem suprido a sua necessidade espiritual, Deus tem suprido a sua necessidade material, Deus tem contemplado os seus pedidos de oração pela madrugada, Deus tem contemplado o seu clamor, mas Ele só realiza o necessário. Dizíamos na manhã que Deus pode realizar tudo aquilo que você pede, mas não para responder aos seus caprichos, mas Ele realiza somente aquilo que você precisa. Nada a faltar e nada a sobejar, somente o que nós precisamos, porque a graça de Deus nos basta. Nós vamos orar nessa manhã. Se você sente que Deus tem algo ainda a cumprir, ou a completar a nossa boa obra, né? Que a nossa perfeição é no céu, eu te convido para vir. Vem para cá, pastor Salve. Eu te convido nessa manhã para vir à frente e declarar total dependência do Senhor na nossa vida. Nós estamos às portas de mudança, né? Eu comentava que eu liguei para um amigo e ele, segunda-feira, já me disse que está mudando para Lisboa. Eu falei, rapaz, tão rápido, aí a sua família está indo em dezembro. Então, assim, há um desespero, há uma insegurança do que está por vir, mas o Senhor, Ele é Deus do presente, né? Todas as nossas ansiedades nós temos que entregar. Saiu a estatística de que nós somos o 5º país em que mais há suicídio. 5º país em que mais há suicídio. Então, assim, as pessoas estão desesperançosas e ainda existe um vazio, e esse vazio ele só pode ser preenchido por Jesus. Amém, queridos?